Olá, eu sou Paula Barcelos, jornalista da revista Emergência, e este é o programa Emergência Entrevista. A partir deste mês, eu e o meu colega Valtecir Lopes levaremos quinzenalmente até vocês entrevistas com profissionais que fizeram e fazem parte da história da área de emergência. No programa de hoje, a nossa conversa é com o Coronel Silvio Bento da Silva, que foi o grande responsável pelas mudanças na regulamentação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e que introduziu as ITs, as chamadas Instruções Técnicas, e que são seguidas por alguns estados brasileiros até hoje. Atualmente, o Coronel Silvio está na reserva, mas mantém contato com o setor de incêndio como um instrutor na área. Nessa entrevista, ele comenta sobre a criação dessas importantes instruções e de outras atividades das quais participou no Corpo de Bombeiros. Tudo bem, Coronel? Obrigada, primeiramente, por estar disponível para conversar com a gente, para falar sobre esse importante capítulo da legislação de segurança contra incêndio no Brasil. Olá, Paula. Eu agradeço a participação nessa entrevista da revista Emergência e creio que vai ser muito bom e é um marco na nossa vida poder participar desta edição dessa revista. Isso. Bom, eu queria começar conhecendo um pouquinho mais do Coronel Silvio. O Coronel Silvio recebeu o chamado para ser bombeiro, de que forma, como? Tá. Paula, eu sou de São Paulo, capital. A gente fala que quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, né? Paulista da Gema. Eu nasci em 11 de agosto de 1959. Então já estou com 64 anos de idade, dentro em pouco já quase 65. E entrei na academia da Polícia Militar, no Barro Branco, com 15 anos de idade. E durante o percurso do curso, lá são 5, na época eram 5 anos o curso, a gente fazia o ensino médio e fazia o ensino superior. Durante esse período, a gente tinha aula de estratégia e tática de combate a incêndio, princípios, durante o curso. Então, durante esse curso, me chamou a atenção a área de bombeiro. Então, foi a partir daí, durante a academia, que eu tive uma identificação com a área de bombeiro. Posterior ao término do curso, em 1979, eu me formei, aí trabalhei um ano, tem que trabalhar um ano no policiamento, e depois eu fiz um concurso para o Corpo de Bombeiros. Então aí faz um curso, um curso de bombeiros para oficiais, mais um ano de curso, e aí a gente vai transferido para o Corpo de Bombeiros. No caso de São Paulo, é o único estado que ainda é dependente da Polícia Militar. Então é uma instituição única ainda. Os outros estados estão separados. Mas o Corpo de Bombeiro, para chegar no Corpo de Bombeiros, tem que passar pela Polícia Militar, passar ou na formação de soldado ou na formação de oficial para atingir a Corporação de São Paulo. E o senhor, quando entrou, já foi para a área operacional ou já foi direto para a área de legislação, normativa? Como é que foi esse O que processo? acontece? Durante toda a carreira minha, eu participei de trabalhos operacionais, trabalhei em unidades do interior, Campinas, Piracicaba, trabalhei na unidade do centro de São Paulo, trabalhei também na manutenção do Corpo de Bombeiros, trabalhei na Defesa Civil, trabalhei, o maior tempo meu foi no departamento de operações e na época era departamento de operações e área de segurança contra incêndio. Então, nesse departamento que fica localizado na Praça da Sé, eu trabalhei por volta de uns 14 a 15 anos. E ali eu tive um contato na época que nós desenvolvemos esse projeto, participamos da equipe, era em torno de foi mais ou menos em torno de 1997, 98, 99 que eu já era major. E chegou a pegar, na época operacional, alguns O incêndios. Corpo de Bombeiros, todos são operacionais, tá? Mesmo que você trabalhe numa atividade administrativa, você tem escala.
Então, os oficiais, eles participam, mesmo que ele esteja localizado numa atividade administrativa, ele é obrigado a atender emergência. Então, a gente tira plantão a cada uma vez por semana, a cada 10 dias, a gente tirava um plantão de 24 horas, que é para exatamente você ter contato com a linha operacional, entendeu? E não ficar afastado. Então você sai da sua atividade administrativa e vai para o trabalho operacional. Então o Corpo de Bombeiro, todos trabalham, todos os oficiais trabalham. Uhum. E lembra de alguma operação em particular, assim, que lhe chamou a atenção na época, que lhe marcou? A gente teve eu tive uma etapa de um grande incêndio que a gente participou, em que ao passar era um prédio, uma parede de uns 10 metros mais de altura, na hora que eu acabei de passar embaixo daquela parede, aquela parede veio ao chão. Então poderia ali ter perdido a minha vida, né? Então, essa ocorrência ficou marcante. E também teve uma outra ocorrência de soterramento, que nós perdemos um bombeiro na ocorrência, e eu estava também no comando dessa operação na zona norte de São Paulo, que houve um deslizamento. E nós estávamos fazendo uma pesquisa de duas vítimas fatais, e de repente teve um desmoronamento, um escorregamento de terra, e acabou soterrando um bombeiro nosso. Algumas ocorrências desse tipo que a gente participou. E como é que surgiu a questão da mudança da regulamentação do Corpo de Bombeiros? Como é que surgiu a ideia das ITs? Me conta um pouquinho como é que o senhor foi para essa área. Olha, eu estava na época chefiando um departamento, que era o departamento de prevenção na época lá do estado, né? Chamava DSCI, Departamento de Segurança contra Incêndio. Eu não sei se mudou a nomenclatura hoje. Isso foi em 99. E na época o meu chefe lá era o Tenente Coronel Soares. E eu conversei com ele e falei, Coronel, a gente não poderia, porque existia um grupo que estava estudando uma revisão do decreto. O decreto era o número, era de 93. Era o último decreto que estava em vigor de 93. 98069. Desde É então esse não que é tinha esse sido aí. mudado. Não, existia esse decreto. Existia um decreto 20811 que fazia as exigências básicas. Extintores, hidrantes. Depois surgiu um outro decreto em 93 que ocorreu uma evolução, 38069, que ocorreu uma evolução na segurança contra incêndio. Passou-se a exigir compartimentação, a sprinkler, detecção. Houve uma boa evolução nesse decreto. Porém, esse decreto necessitava de um aperfeiçoamento. Existia um grupo que estava estudando esse aperfeiçoamento. Eu não fazia parte desse grupo. Então eu conversei com esse tenente-coronel Soares e na época ele falou com o comandante de bombeiro, que era o coronel Ferrari. E aí conversamos com ele da possibilidade de a gente criar um novo decreto. Mas assim, era uma coisa que a gente estava bem pisando em ovos, né? Não sabíamos o que seria feito. E nós montamos uma equipe, na época com 4 ou 5 oficiais, e essa equipe era chefiada pelo Coronel Chester, Tenente Coronel Chester. E eu fazia parte dessa equipe. E nós estruturamos essa equipe e chamamos essa equipe de comissão mãe. Ela era a comissão que iria dar as orientações de criação desse decreto. Mas não existia nada ainda, nós tínhamos que construir algo. E o que que nós fizemos? Nós pegamos a legislação em vigor, pegamos as experiências das pessoas. Na época nós tínhamos um código que foi fornecido, foi feito por um consultor em memória, chamava Bill Malhotra. Pegamos um outro código que foi feito pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, somamos tudo isso e colocamos isso numa panela para discussão. E disto, nós tínhamos que pensar em algo que fosse mais simples, prático e que fosse do melhor resultado. Era essa a ideia. Com isso, nós pegamos um grupo de. Formamos 38 comissões no Corpo de Bombeiros. Então, essas comissões, elas eram distribuídas por todo o Estado.
e nós definimos temas que não existiam no Brasil. Nós aproveitamos de outros estados também a experiência, aproveitamos de outros países as ideias, mas nós fizemos o seguinte: nós montamos determinadas instruções que não tinha no país. Exemplo, planejamento urbanístico, não existia isso. Largura de rua, acesso para edificações, foi criado nesse trabalho. Controle de fumaça. A maioria das pessoas morre de incêndio, no incêndio por problema de fumaça. Não existia uma norma de controle de fumaça. Nós criamos uma equipe que só estudaria controle de fumaça. Era uma Nós revolução. são tecnologia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós fizemos uma norma de controle de incêndios em túneis. Era uma coisa nova no mundo naquela época. Então, nós também colocamos esta instrução técnica. Difícil até de pegar material sobre o assunto, não tinha? De coletar Bombeiro é material. mais ou menos assim, você tem que se virar. Então a gente dava para a comissão tinha que ir a campo. Ó, você vai para pesquisa em outros países, não tinha acesso à internet como tem hoje, né? Então a gente falava assim, ó, pesquisa em outros países, vai na universidade, vai em laboratório, você tem que sair do outro lado. Então cada um fez um trabalho assim, bem de morder mesmo. A gente falou, ó, tem que morder. E a turma foi a campo. Trabalhou para chegar na constituição desse pré-projeto, 120 oficiais, praças e civis, até civis trabalhou, civis que trabalhavam no nosso prédio como funcionários também participaram. Então nós tínhamos oficiais, praças e civis. Então, para construir nós levamos 2 anos, trabalhando sábado, domingo, porque você tinha que trabalhar nas horas extras, né? Você tinha que tocar a sua vida e ainda fazer o decreto. Então nós ficamos 2 anos para sair num texto básico. Até aí tá claro? Sim. Aí Tá. o que nós fizemos com esse texto básico? O que fazer agora? Na verdade, essa legislação, ela nasceu assim. A gente tinha uma dificuldade porque as legislações antigas eram complexas. Você tinha que pegar 3, 4 documentos para você chegar numa resposta. E a gente queria algo que você respondesse ali mesmo. Por exemplo, um empresário chegava no Corpo de Bombeiros para falar com o comandante e falava assim: olha, eu estou aqui na Avenida Paulista, vou construir um prédio. E o prédio tem 30 andares. Eu quero saber se vai sprinkler ou não. Aí o comandante chamava a gente e falava: escuta, o empresário está perguntando se vai sprinkler no edifício dele. Nós descíamos lá, revirava, olhava, via a norma tal. Depois de uns 15, 20 minutos, o comandante já não aguentava mais de dar café lá pro empresário. Nós voltávamos lá e falava: comandante, vai sprinkler. Isso era um transtorno para a gente. A gente queria criar algo que fosse simples. Ó, vai hidrante. Hoje a gente pega a tabela, vê a área construída, vê a altura da edificação e vê o tipo de edificação, a gente responde em menos de 1 minuto. Vai, sprinkler. Sim. Era essa o foco. E isso aconteceu. Aí nós pegamos esse documento e conseguimos, num contato, levar isso na Universidade de São Paulo, na USP. E lá nós encontramos um professor Orestes Gonçalves Marracini, Orestes Marracini Gonçalves. Esse professor é professor da Poli. Apresentamos o projeto para ele, ele falou: Major, vamos fazer um seminário de 1 semana aqui na universidade. Então o que nós fizemos? Nós pegamos cada instrução técnica, ele falou: eu quero que apresente aqui numa sala, e nós vamos ficar estudando 2, 3 dias só um tema. E cada sala vai ficar com um tema. Então ele fechou a Poli lá e ficou 38 salas. E nessas salas, cada grupo da sociedade discutia um tema apresentado pelos oficiais do Corpo de Bombeiro. Os oficiais tiveram que apresentar para a sociedade este trabalho para a universidade. Aí a universidade, junto com a sociedade, deu várias sugestões. Nós pegamos, colocamos todas essas sugestões, voltamos para o quartel e fizemos uma revisão. E dessa revisão, nós fizemos uma pasta Z com um disquete, na época era disquete, usava disquete.
E nós mandamos para 150 entidades na época. Universidades, laboratórios, Ministério Público, Exército, Marinha, tudo que você imaginar de órgão público, órgão privado, que tinha alguma relação com a segurança contra incêndio, nós mandamos. E pedíamos que fosse avaliado e que desse sugestão. Muitos ainda pegaram aquele produto lá, olharam, uns davam parabéns, eu ouvi a pasta, mas muitos ainda deram sugestões. E aí nós fizemos uma nova revisão e ainda fizemos um outro seminário na ASBEA, que é a Associação dos Arquitetos, para finalizar. E no ano de 2001, a gente lançou esse decreto pelo governador do estado, né? E qual é a grande sacada nesse documento? É que o seguinte, o decreto, que é uma coisa mais rígida, ele é assinado pelo governador. Mas as instruções técnicas, esse poder, entre aspas, está na mão do comando do bombeiro. Então, o bombeiro pode formatar uma instrução técnica, pode consultar a sociedade e pode ele mesmo automaticamente lançar essa norma pelo poder que é dado, entre aspas, pelo decreto. Ele tem esse poder de polícia, vamos dizer assim, para poder lançar uma nova instrução técnica. Então, a gente pensou no que fazer e como fazer de algo que fosse simples, tanto para o engenheiro, que vai fazer o projeto, como aquele síndico no condomínio, que não sabe se vai extintor, se a instalação dele está adequada ou não. Hoje ele sabe. É só ele pegar o decreto, ver lá, ele vai ver, ó, vai extintor, vai sinalização, vai iluminação de emergência, vai alarme no meu edifício. Ele consegue responder para os condôminos o que tem que ser feito lá no edifício. Simplesmente ele lê no decreto, Sim, né, e as instruções. Como? Facilitou muito, né, a vida Facilitou para a pra sociedade. sociedade. Facilitou para a sociedade porque ficou algo simples. E eu gostaria de deixar bem registrado que esse é um trabalho que envolveu o Corpo de Bombeiros, com 120 oficiais e praça, uma dedicação grande durante 2 anos, envolveu a Universidade de São Paulo, envolveu o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, envolveu a ABNT e várias outras entidades que participaram desse trabalho. Então eu costumo falar que esse não é um trabalho do Corpo de Bombeiro, é da sociedade paulista. Então o mérito é de toda a sociedade que chegou nesse bom resultado. E a instrução mais difícil de construir, enfim, de repente foi a de túneis? Ou qual foi a IT mais complicada além dessa? Olha, eu entendo assim que uma das mais difíceis foi o controle de fumaça. O Coronel Marcos, que participou na coordenação desse projeto, dessa equipe, porque era uma coisa nova para a gente. Não existia nada de controle de fumaça. Então, você criar, por exemplo, você pega um hotel, o átrio, como fazer o sistema de controle de fumaça, um shopping, são edificações complexas que demandam engenharia mecânica, demanda um estudo aprofundado para você fazer o controle de fumaça nesse local. E equipamentos também que não tinham. Então também teriam que importar equipamentos, maquinários e dispositivos de ventilação para poder fazer esse tipo de proteção. Outra coisa que o decreto também é uma coisa importante que a gente tem que salientar é que os órgãos públicos não davam devido valor para as instruções técnicas antes. Então, hoje, o metrô, o túnel da Imigrantes, ou qualquer outro, uma rodoviária, ele atende às normas de segurança contra incêndio. Isso é importante porque o túnel do Imigrantes já foi feito com a orientação, seguindo já as normas da segurança contra incêndio. Então, um túnel, uma rodoviária, um museu, Museu do Ipiranga, que acabou de ser reinaugurado, tem que se enquadrar na segurança contra incêndio, e isso proporciona uma segurança maior para a população, né? E naquela época vocês tinham uma ideia, por exemplo, de que essas instruções, ou seja, esse regulamento seria seguido por tantos estados brasileiros? Vocês A chegaram gente a tinha um pensar sonho, nisso? veja bem, a gente tinha um sonho, eu sempre, quando eu trabalhava ali na Praça da Sé, e eu sempre pensava, como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão desempregadas? Qual é a maneira? O órgão público tem essa responsabilidade também, entendeu? Então, quando você cria
uma instrução técnica, você cria, além da segurança, existem empresas, existem fabricantes, existe laboratórios, existe toda uma indústria, vamos falar assim, da segurança, que depende disso, e isso é útil. Então a gente pensava, sonhava em realmente São Paulo, não é porque São Paulo é melhor, é que São Paulo tem um complexo industrial, tem uma população, tem um universo muito maior de ocorrências. Então a experiência de São Paulo é maior. Não significa que ele é melhor do que os outros estados, mas ele tem uma experiência maior. E por que não passar essa experiência para os demais estados? E a gente tem uma grande vantagem no nosso país, que a gente não dá o devido valor, que é o país inteiro falar a mesma língua. A gente fala português em qualquer ponto do país, né? A gente não dá valor para isso. Isso facilita, porque você faz um trabalho em São Paulo, esse trabalho pode ser ajustado e aplicado em Manaus, pode ser ajustado e aplicado na Bahia ou qualquer outro ponto do Brasil. Então, a gente pensava em fazer algo que fosse não só útil para São Paulo, mas que isso fosse se alastrando, esparramando para todo o país, né? E deu certo. Hoje nós temos em torno de 20 estados que seguem esse modelo. Tem estados que até avançaram mais do que São Paulo, entende? Porque fizeram um trabalho bem organizado. Em alguns pontos eles estão mais avançados, porque começaram a estudar e pesquisar. Então isso foi muito importante. E agora o Bombeiro de São Paulo também está trocando informações. Então pega a experiência daqui do Espírito Santo, de Minas, ou aí do Sul também. Essa troca de informações ela é muito importante. A gente ganha passos, né? Ao invés de ficar esquentando a cabeça. Não Certo. ficar inventando a roda, né? Eu acho que a única coisa que tem que fazer é assim, citar a referência. Isso é importante. Só para citar a referência. Não fazer uma coisa. Não, cita a referência, ponto. Isso é normal de academia, né? Você faz um trabalho de mestrado, doutorado ou término da engenharia, você, ou outro curso, você cita lá quem que você subiu, né? Para chegar no seu resultado. É só isso. Certo. E o senhor permaneceu criando conteúdos técnicos, né, dentro da corporação e também fora, né, manuais, livros. Como é que o senhor avalia a construção técnica hoje da área de segurança contra incêndio, tendo essa experiência? Olha, nós lançamos um primeiro livro que foi escrito. Eu tenho um problema que eu não consigo parar, tá? Eu tô sábado, domingo, todos os dias eu tô pensando no problema. Eu não consigo. Talvez eu vou morrer, vou estar lá no hospital e ainda vou estar pensando no problema, porque eu não consigo me desligar. Eu não consegui me desligar até hoje. Eu aposentei em 2005 para 2006, né? Quase 20 anos e ainda estou ligado nisso. Então, nós criamos um livro que chama-se A Segurança contra Incêndio no Brasil, que foi escrito por 50 autores, junto com a Universidade de São Paulo, Corpo de Bombeiros e outros especialistas. Esse As livro nossas foi um publicações. marco, né? Foi um marco, ele é um livro referencial para universidades, para quem está fazendo mestrado, doutorado, quem está fazendo término da academia, da escola de engenharia e arquitetura ou outro curso afim, pode usar essa publicação como referência. Nós fizemos essa publicação, cada capítulo foi estudado por 4, 5 profissionais e gerou além do capítulo, o capítulo é construído e no final do capítulo tem as referências bibliográficas. Então, se a pessoa quiser pesquisar mais a fundo, ela vai no capítulo e ela faz um aprofundamento naquele conhecimento. Então, esse livro foi um marco, porque nós temos pouquíssimas publicações na língua portuguesa no Brasil. Hoje já melhorou, mas na época a gente tinha muito poucas. Era Então, nós 2008, fizemos né? esse 2008, esse livro. 2008. Fizemos esse livro, depois nós fizemos algumas publicações eletrônicas que não estão em livros. Por exemplo, nós fizemos um livro que se chama Segurança contra Incêndio Recomendações, que foi um exercício com as pessoas, com os especialistas, isso foi no 2018, para saber como é que seria a segurança contra incêndio no ano 2028. Como é que ele imaginava a segurança? Também está disponível. A gente tem uma empresa, né, chama Firek, né? Firek, www.firek.com.br. Lá tem as nossas publicações. Então, essas publicações são todas gratuitas. E aí nós fizemos também um outro livro
interessante e para quem quer dar o primeiro passo na área de segurança contra incêndio. Chama-se Fundamento de Segurança contra Incêndio e Edificações, escrito por 14 ou 15 autores. Cada capítulo trata das medidas de proteção passiva e proteção ativa. Ela dá uma base para entender os conceitos básicos, porque tem muito profissional que às vezes está na área e ele desconhece os conceitos. Ele estuda a norma, mas desconhece o conceito. Então é importante ler esse livro para ele entender o que é proteção passiva, o que é proteção ativa, quais são as medidas que se encaixam em cada parte dessa estrutura. Depois nós fizemos um outro livro que se chama Problemática de Incêndios em Edifícios Altos, com a doutora Rosária, o coronel Duarte e a minha pessoa. Esse livro dá um enfoque do que o bombeiro deve pensar na área de segurança, na área de estratégia de combate e o que é necessário em termos de prevenção num edifício alto. Também está disponível. Então, lançamos também uma revista agora, há 2 semanas atrás, uma revista também com 10 especialistas, focado só para falar sobre, foi uns 50 perguntas, 5 perguntas para cada profissional, para difundir o conhecimento. Todos esses materiais estão disponíveis de forma gratuita e a gente entende que esses materiais são muito úteis para as pessoas se aperfeiçoarem na área, né? Cada vez mais tem que estudar e não para de estudar, tem que até morrer vai É, estudando. mas o senhor considera a área de segurança contra incêndio brasileira bem dinâmica nessa questão? Porque esse Eu é um sinto grupo de assim que a área, profissionais fazendo sim, coisas, mas são poucos grupos, né? não, o Brasil está muito ainda aquém do necessário. Esse trabalho que nós fizemos, que tivemos a honra de participar dos grupos, são trabalhos assim pequenos, né? O Brasil hoje ele deu um bom passo, já tem uma certa segurança. Vamos imaginar, vai, de 0 a 10, nós vamos tirar uma nota 6. A gente está muito longe ainda de tirar 8, 9, na minha opinião, O tá? que estaria A- faltando? Olha, eu imagino assim, vamos pensar para o Brasil em pé, eu falo em pé, na verdade é ENPI. Nós precisaríamos de um triângulo. O teorema de Pareto, eu não sei se você conhece Pareto, ele fala, né, 20-80, não é isso? 20-80. 20-80 é o seguinte, a gente põe todos os problemas lá num quadro estatístico e vê o que mais dá de saliente, pega esses 20%, se resolver esses 20%, a gente resolve 80% dos problemas. Então, eu enxergo assim, o que é 20%? A grosso modo, tá? A grosso modo, eu enxergo assim, primeiro, zero, zero, estatística. A gente precisa saber o que está acontecendo, como está acontecendo e por que está acontecendo. Quantos incêndios nós temos? Quais são as causas desse incêndio? Aonde mais acontece o incêndio? Onde mais morrem as pessoas? Aonde mais ferem as pessoas? Qual é o custo desses incêndios para o Brasil? Uma indústria, numa pequena cidade, pega fogo, acabou a cidade. Aquela empresa era o elo de sustentação para aquela comunidade. Pegou fogo, o cara fecha a porta, vai embora e a população está sem emprego. Qual é o custo, direto e indireto? Nós não temos informação nenhuma disso. Então nós precisaríamos ter um órgão central, um IBGE da vida ou um outro órgão, que faça um registro estatístico dos corpos de bombeiros, onde não tem corpo de bombeiros, a polícia vai ter que fazer. Informações, olha, aconteceu um incêndio numa residência, uma pessoa faleceu, houve uma pessoa que foi ferida, a área queimada foi em torno de 30 a 40 metros, e a causa provável pode ser curto-circuito, ou vazamento de GLP, ou outra causa que aconteceu, entende? Isso é um pedaço do triângulo. Eu chamo um triângulo. Primeiro, zero. Segundo, nós não temos pesquisa no Brasil. As universidades não estão pesquisando. É muito isolado. Então, se nós tivéssemos, eu penso assim, se nós tivéssemos uma engenharia de graduação para cada região do país, nós temos 5 regiões, nós teríamos 5 escolas. E cada escola dessa formasse 30 por ano. Ou 5. Pensar aí, vamos fazer.
300 pessoas no Brasil formando por ano, em 10 anos nós teríamos 3 mil engenheiros formados. Não é pós-graduação, é 5 anos de escola pesado para saber o que é fogo, como que cuida disso. Esse é outro pedaço da pesquisa. E outro pedaço que eu enxergo é a formação técnica dos profissionais que atuam na área. Eles trabalham. Você pega lá o cara que cuida de um painel ou que cuida de uma bomba, o que que ele é? Ele é elétrico, eletrônico, mas ele não tem formação, não tem escola. Então o que que nós temos que fazer? Uma escola Senai. Ele vai lá na escola Senai, faz um curso de bomba, faz um curso de detecção, faz um curso de instalação de sprinkler. Ele sai com uma certificação do Senai. Então, o que que nós teríamos? Pé direito e pé esquerdo do engenheiro técnico, e nós teríamos o profissional técnico que vai trabalhar na execução. Esse pedaço que eu falei para você é a segunda parte, a educação. E a terceira parte seria os laboratórios de ensaio. Nós não temos laboratório. Não é que nós não temos. Nós temos laboratório do fogo, do IPT. Praticamente é um laboratório. Como é que eu vou pegar? Você pense agora, você está no Rio Grande do Sul, não é isso? Uhum. Sim, Você no Rio sai Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. Você precisa ensaiar uma porta corta-fogo. Você tem que pôr a porta corta-fogo no avião e levá-la até lá no laboratório do IPT, porque até onde eu sei, só lá vai poder fazer esse ensaio público. Você imagina você pegar um extintor lá de Manaus, pôr no avião para fazer ensaio no IPT. Claro que tem algumas ações aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, estão começando a fazer alguns laboratórios dentro da universidade e tal. Mas não Tem é aqui na público, isso aí eu não Unicinos. posso pegar um laboratório aqui que eu tenho dúvida e mandar um extintor. Então, repetindo, se nós tivermos a estatística, se nós tivermos um processo de educação, já a formação do engenheiro e do técnico, e se nós tivermos laboratórios de pesquisa, eu enxergo isso como 20%. Esses 20% me ajudam a resolver os 80% de problema. É o que eu imagino, na pouca experiência que eu tenho. Mas isso sem envolver ainda a sociedade. Tem ainda a parte Ah, da sim, sociedade, né? Porque eu acho a que a sociedade cultura de ela segurança está contra interligada. incêndio. A sociedade está interligada a isso. A partir do momento que você tem estatística, você consegue gerar educação pública. Você consegue falar, olha, vocês precisam tomar cuidado. Até a criancinha que está lá na escola, ela vai ter um processo de educação na escola infantil. É essa a diferença do país desenvolvido. Ele identifica o problema e já gera um processo de educação e já dissemina isso, tá? Então, isso para a educação. O trânsito. Quando a gente vê eu lembro que a gente pegava as revistas do Tio Patinhas na época, a primeira coisa que você olhava na calçada era o hidrante urbano, não é isso? É isso que acontecia. É. Nós não temos essa cultura. Você pode ver nos filmes, eles sempre estão colocando nos Estados Unidos lá, o hidrante sempre aparece Uhum. no filme. Então a sociedade tem entendimento da importância de um hidrante urbano. Isso é formado aonde? Num processo educacional. Por quê? Por causa da estatística. Por exemplo, o alemão diz o seguinte: quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então você está numa sala, você tem que ter duas portas. É um conceito básico. Mas como é que ele chega a essa conclusão? É por causa das experiências que vai acontecendo e vai mudando. Então isso muda o processo de educação pública com a estatística. O processo de formação, eu mudo em projetos melhor elaborados, eu mudo em instalação adequada, eu mudo em sistemas de equipamento, eu mudo em manutenção. Tudo isso está acontecendo no processo de educação do engenheiro e do técnico. E a parte de ensaio, eu tenho que ter confiabilidade. Então, esse bico de sprinkler que está instalado no shopping, como é que eu sei se aquilo é verdade ou não? Quando ele tem uma certificação e foi ensaiado. Aí eu tenho confiabilidade. Isso tem que ser, vamos dizer assim, arroz e feijão para a gente. Tem que ter estatística, boa formação e tem que ter um laboratório que certifica tudo isso. Então, se a gente tivesse vamos pensar nos próximos 10 anos, sonhando, vai. Se nós tivéssemos umas 5 escolas de engenharia pública aí, para fazer cursos para os jovens, 5 escolas, formando 30 alunos por ano, ou 10 escolas.
tivéssemos uns 5 laboratórios. Não precisam os laboratórios fazer tudo que tudo faz. Não. Um laboratório especialista em sprinkler, outro laboratório em detecção, outro laboratório em controle de fumaça. Isso vai gerando luzes no Brasil e a gente consegue dar um avanço. E importante, hoje nós temos condição de ser referência na América do Sul, se nós fizermos um passo nessa linha. Porque aí vem a Argentina, vem o Uruguai, o Chile. A gente não dá valor para os países vizinhos. E eles olham para o Brasil. A gente sabe que até o Uruguai, um colega disse que foi fazer uma inspeção no Uruguai e encontrou lá, o Uruguai estava usando uma norma de São Paulo. Eles tinham feito uma compilação lá. Então, a gente passar isso para os países vizinhos também. Nós temos potencialidade para dar essa resposta. Mas a Certo. gente precisa estabelecer o quê? Um norte. Tem que a sociedade técnica de segurança contra incêndio falar: este é o caminho para a gente poder ir à frente. Certo. Voltando um pouquinho para as instruções, a época que elas foram criadas, o senhor lembra de, na prática, de alguns exemplos assim de mudanças na instalação de segurança contra incêndio, na fiscalização de segurança contra incêndio? O senhor lembra de fazer um paralelo de mudanças na prática depois que elas foram criadas? Olha, uma norma, essa norma de planejamento urbanístico, ela foi muito importante porque nós entrávamos com a viatura num condomínio e não conseguia fazer a curvatura, tinha que dar ré. Ou então a gente ia entrar num condomínio, o portão não passava a viatura do Corpo de Bombeiros. Então, essa norma, ela foi útil para todos os municípios, independente de ter serviço de bombeiro ou não. Qualquer prefeitura, por menor que seja, ela estabelece, vai abrir um condomínio, ela já pode falar qual é a largura da rua, para que dê passagem de veículos, qual é a curvatura da rua, qual é a altura e largura que tem que ter os portões para que o veículo de bombeiro possa entrar dentro daquele condomínio. Então, eu entendo que esta norma, ela mexeu com a sociedade da arquitetura. Eles não tinham isso, não tinha esse critério. Hoje tem. Então, a prefeitura no município, para aprovar um condomínio, ela pode lançar a mão dessa regulamentação. Uma outra norma, até então existia uma norma que estabelecia pela BNT, o CB 24, muito importante, ele estabelecia a capacidade extintora, só que não era adotado. E um colega saudoso, Coronel Chaves, já falecido, ele coordenou esse grupo e nós trouxemos a capacidade extintora para dentro dessa norma. Então, passou-se a adotar a capacidade extintora. Até então não se adotava, era unidade extintora nos corredores. A partir dessa norma, ela passou a ser capacidade extintora. Uma outra norma também, controle de fumaça, que não tinha, também passou a adotar, né? Esses órgãos públicos, que muitas vezes, entre aspas, não adotava a legislação, então você entrava num túnel, não tinha extintor, não tinha sprinkler, não tinha controle de fumaça, não tinha nada. Hoje não. Hoje você tem que ter todas as medidas de proteção dentro de um túnel, dentro de um espaço público, né? Então, essas inovações, elas ajudaram. E uma outra norma, que agora eu lembrei bem, a gente tinha as formações de brigada de incêndio, mas não tinha pessoal qualificado para dar o treinamento. E não tinha nenhum lugar que estava escrito. E o que que nós fizemos? Falou, quem é competente? É o bombeiro? Não, o bombeiro não é para. O bombeiro ele trabalha dentro do quartel, não é ele que vai formar a brigada de incêndio. Nós colocamos na norma que quem é competente é o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. São pessoas que têm no curso deles a disciplina de segurança contra incêndio e eles são os mais competentes. Claro que eles têm que se qualificar, complementar, mas eles são, entre aspas, autoridades para emitir certificados. Isso o que que ajuda? Gera emprego. Você gera trabalho para quem quer ser um profissional, que quer dar aula, quer fazer a coisa com seriedade. Ele vai ser um profissional que está qualificado para fazer aquela atividade. Tudo isso é uma coisa que
a gente ganha, sabe? A gente fala, estou gastando com obrigado, você não está gastando com obrigado, você está investindo. Esse extintor, você está investindo. Tudo isso é investimento. A gente não tem ideia. Por exemplo, agora, essa noite, né? Caiu a ponte lá nos Estados Unidos, em Maryland. Quer dizer, um navio bate numa ponte, os carros caem toda a água. Imagine isso, uma situação. Você está passeando num país e, de repente, seu veículo vai para a água. Porque alguma coisa falhou. Então, a segurança, esse investimento na segurança, não há dinheiro que pague. A gente tem que entender que é um bom investimento e a gente só tem que saber fazer bem feito, né? Então a gente tem Sim. que não é colocar nem para mais nem para menos, fazer o correto. É isso que cada vez mais a qualificação profissional leva para a gente fazer esse tipo de exigência e a responsabilidade profissional dos técnicos. Hoje, os profissionais estão mais acordados do risco que ele tem. Então, se ele fizer besteira, o prédio cai. Se ele fizer besteira, pega incêndio, o juiz vai querer saber por que deu incêndio naquele local. Então, eles estão tomando mais cuidado para assinar um projeto, para assinar uma brigada de incêndio. Todas essas responsabilidades elas estão mais acordadas, né? Certo. O senhor falou bastante dos desafios ainda, do que precisa mudar, mas fazendo esse paralelo do ontem e do hoje na área, o que o senhor, qual é a sua avaliação, para a gente Eu não finalizar? entendi a pergunta. Não, o senhor falou bastante dos desafios, né? Os desafios Ah, que sim. ainda tem, né, da sociedade, dos profissionais que eles ainda têm que enfrentar para melhorar a segurança contra incêndio. Mas com um paralelo de ontem e hoje, que o senhor, Ah, como é que o sim, senhor do vê a ontem. evolução, é? Tá, do ontem. Do ontem a gente, eu entendo assim, as coisas eram, vamos dizer assim, trabalhavam com fumaça, as coisas eram escondidas, né? Hoje, tirou toda a fumaça da segurança contra incêndio? Não. Mas hoje a gente tem já uma sociedade bem mais que interage. Então a gente tem associações, é importante associações brasileiras de proteção passiva, Instituto de Sprinkler, Associação dos Extintores e outras, para eu não dizer que estou deixando de citá-las, né? Fabricantes de produtos, de equipamentos, né? Laboratórios, laboratório do IPT, a ABNT, o CB24, nós participamos da construção em 1990 da instalação do CB24 dentro do Corpo de Bombeiro. Fizemos parte dessa história. Ajudou muito a ABNT. O CB24 ajuda muito. Então, a interação da sociedade técnica com essa sociedade de fabricantes, de produtores, tem provocado muito debate, muitos estudos, muitas publicações de monografia, muita gente já fez mestrado, doutorado, muita gente já cursou, estudou. Isso já deu um avanço do que nós éramos e do que nós somos hoje. É o que eu falei para você, a nossa nota melhorou. Eu entendo que na década de 80, 90, nós estávamos com nota vermelha. Hoje nós estamos com nota azul, no meu entendimento. Dá para melhorar muita coisa. E tem muita coisa que está ao nosso alcance. Às vezes a gente olha um país, os Estados Unidos, olha um Japão, olha uma Alemanha, e fica assustado. Mas eu creio que a gente pode buscar algumas ferramentas hoje com a tecnologia que a gente possa dar uma resposta mais rápida e a gente possa melhorar a nossa nota, né? É fundamental a gente ter uma reta para a gente buscar. Isso tem que ser feito. Já houve um processo de evolução na norma de São Paulo. Ela teve no ano de 2011 teve uma revisão, né? Eram 38 instruções, eles aumentaram um pouco. Depois, em 2018, teve uma outra revisão, o 63911 2018. Já está com 45 instruções técnicas. Então, à medida que vai surgindo novos problemas, vai se estudando novas instruções técnicas. Mas o importante é que esse debate seja feito sempre com a sociedade. Nós colocamos lá nessa legislação em 2001 que nós criávamos lá uma comissão chamada CEA, que era uma comissão eh, que discutisse com a sociedade. É importante a gente trocar ideia com a universidade, com os projetistas, com o pessoal que está na linha de frente, né? Isso amadurece, enriquece e a gente sai com o melhor resultado. Eu não sou o dono da verdade, né?
Então a gente sempre tem que estar fazendo uma ponte, sempre trocando ideias, trocando informações. Certo. Mas eu creio que hoje a gente entra no shopping, a gente entra num hotel com muito mais segurança, né? Com muito mais condição de se sentir tranquilo. Mas a gente sabe que ainda tem muitos erros, tem muitas pessoas que fazem coisas que não são adequadas e precisa mudar isso, né? A forma de mudar é a forma da gente qualificar e exigir que tenha certificação para exercer aquele papel. Isso que é o país desenvolvido funciona assim. Você está qualificado, você está certificado e periodicamente ele tem que ser revisado, né? Tem país que exige uma certificação a cada 2, 3 anos. Então, eu fiz o curso, eu estou qualificado. Não, vai lá fazer o teste porque aconteceu coisas novas. Você tem que voltar lá e estudar. Então, esse é o processo, né, de aperfeiçoamento contínuo que nós temos que estar acompanhando. Certo. Bom, eu só tenho a lhe agradecer por esse resgate, essa aula de legislação de segurança contra incêndio, do cenário de incêndio no Brasil como um todo. Eu lhe agradeço bastante a entrevista. Paula, participar da revista Emergência, para mim, é uma honra. Eu estou à sua disposição. O que a gente puder participar dentro das nossas limitações, a gente está sempre pronto para atender. E a gente buscar cada vez mais essa troca de informações, esse aperfeiçoamento, essa maneira da gente estar discutindo com a sociedade, né? A gente colocou lá no livro da segurança contra incêndio, todos ganham. Não é uma coisa só um ganha-ganha. Não, todos têm que ganhar. Tem que ganhar quem escreve, quem vai usar aquele livro, a sociedade, todos têm que ganhar. Eu acho que isso é bacana e isso é o espírito que a gente deve conservar na nossa área. E eu costumo falar que a gente sempre deve estudar essa área da forma que nós estamos estudando. Um copinho d'água gelado do lado e estudar de uma forma que a gente procure aperfeiçoar sem sofrer. Não depois de um grande incêndio ou depois de uma calamidade que a gente vai sentar. Não, é importante você analisar os seus erros que cometeu no passado, o que dá para melhorar, nesse tipo de debate, com tranquilidade. E a gente ter, por exemplo, quem que faz isso muito são os médicos, né? Os médicos eles fazem sempre debates entre eles para ver o que um errou, o que acertou, o que que eles podem melhorar dentro da área deles. Então eles são uma área bem assim com troca de informações. Nós temos que fazer cada vez mais isso também, ok? Mais uma vez eu agradeço e estou à disposição. Certo, muito obrigada. Obrigado. Este foi o programa Emergência Entrevista, com um dos veteranos na área de segurança contra incêndio no país. E não perde o próximo programa com meu amigo Valtecir Lopes, que trará um entrevistado super especial para você. Até a próxima!